Assim, aí eu fiz uma pós. Desculpa, Daniela, eu tinha esquecido novamente de gravar, aí começou a gravar agora. Pode se sentir à vontade Ah, aí de tá. terminar. Professor, apareceu para mim aqui ok. Eu tenho que apertar ok aqui? Pode apertar, é só para sumir aí da sua Ah, tela. tá. Tá bom. Mas todo mundo escutou o que eu falei? Escutou, né? Sim, Tá. Então, assim, como eu falei, né? Eu vim dessa área há 9 anos. Então, assim, é uma área que ajuda bastante. Você tem dois lados, né? Você passa a conhecer os dois lados, como o químico, como o natural. E no mesmo tempo abrange que eles se misturam, né? Porque às vezes o próprio químico ele tem que vir do natural, ele vem do natural, mas tem bastante gente, bastante paciente que prefere mais no caso, né, a formulação natural, do que o químico, né? Eles têm esse conhecimento que, no caso, a fitoterapia, ela abrange uma visão melhor que como se não fosse de agredir o organismo, né? Mas assim, tudo agride porque você tem que ter dosagem, tudo direitinho para poder não prejudicar, porque tudo prejudica, né? Como é um fato novo dentro do organismo. E é isso, eu sou biofarmacêutica, eu sou bióloga, sou farmacêutica, sou pós-graduada em prescrição de fitoterápicos. Agora eu estou junto com vocês nessa atualização. E pós-graduada também em análises clínicas, microbiologia e naturopatia. que bacana, Daniela, que a gente possa trocar várias informações e aprender cada dia mais um com os outros, né? Sim, Eu, sim. eu vou começar logo com o primeiro caso clínico. A gente está chamando de caso prático porque vai para além ali da clínica. Se vocês tiverem algumas observações além da clínica, vocês podem ficar à vontade também para nos contar. Vamos lá, turma. A paciente MA, 28 anos, comerciária, chegou em uma farmácia com a seguinte prescrição do fitoterápico valeriana. Vide prescrição. Vocês conseguem ver essa receita? Ou tá ruim, mais ou menos? Vamos lá, lá em cima tá escrito receita simples. Um pouco abaixo tá a identificação do local, que é a Farmácia da Natureza. O endereço é a rodovia Vicinal José, quilômetro 2, distrito de Jurupé, Jardinópolis, São Paulo. No espaço onde está a data de emissão está em branco. No local onde tem que colocar o dado do médico, a gente colocou um médico fictício, mas para esse caso mesmo. O CRM também é um CRM fictício, 12345 traço SP. E nos dados do paciente está escrito paciente fictício, sexo feminino, idade 28 anos. Nessa prescrição conta valeriana, 200 miligramas, 90 CP, tomar 1 CP 3 vezes dia. Considerando a situação descrita, quais ações o farmacêutico deve tomar para garantir a correta manipulação e ou dispensação do fitoterápico e a segurança do paciente? Vocês podem ficar à vontade para falar aí o que vocês acham que a gente precisa fazer quando a gente recebe uma receita dessa no local, seja ele de dispensação ou seja ele ali de manipulação. Lucas, eu acho que o seu microfone está fechado. Ah, não, eu tava só pensando alto. Eu Ah, não não, tava falando tranquilo, nada, não. tranquilo, tranquilo. Dado esse nome, valeriana 200 miligramas, a gente conseguiria dispensar esse medicamento numa farmácia comercial? Precisa do nome científico, não? Olha, já é um quesito, né, Luiz? Tá faltando, se fosse uma farmácia de manipulação,
já estaria faltando ali o nome completo da droga vegetal, né? No caso, seria da planta, né? Já é um tópico, Luiz. Vamos lá, vocês já almoçaram todo mundo, né? Tá todo mundo bem alimentado, vocês podem ficar à vontade para falar. Como é que levanta a mãozinha, professor? Daniela, eu creio que seja embaixo da sua tela, tá escrito Pa- participante. É participante? Tá. Que aí eu não preciso toda hora. Sim. Aí. Pode ficar à vontade, Daniela, pode falar. Então, como o caro colega falou, né, que toda vez quando a gente pega uma receita dessa na manipulação, realmente tem médicos que já colocam diretamente o nome do fármaco, tá? Que é o valeriana. Só que o nome dele mesmo, o sinônimo dele é o Valeriana officinalis. Tem uns que podem colocar só o valeriana direto, ou não colocar o valeriana e sim colocar o nome dele científico, Valeriana officinalis. E além disso, o que que você viu de diferente aí que a gente pode investigar? Então, o valeriana, ele aí está com uma dosagem de 200, né? De 200 miligramas. A prescrição sempre do valeriana, ele nunca é 3 vezes ao dia, tá? Assim, tô vendo assim por alto, porque sempre na farmácia de manipulação, eu sempre pegava ele 2 vezes ao dia, né? A pessoa tomando ele de manhã e à noite, ou só à noite, pela dosagem de 200. Que a maioria das vezes o valeriana, ele nunca vem sozinho. Ele vem com passiflora também. Então, na realidade, o passiflora ele vai ter essa dosagem de 200 e o valeriana de 100. Boa contribuição. E já pensando nessa parte clínica, o que que a gente poderia perguntar ali para o paciente, como se fosse uma assistência farmacêutica para esse paciente? Se ele faz uso de algum controlado, porque às Ótimo, vezes pode Daniela. ter algum controlado que a interação não vai ser legal entre um, vai ter conflito de medicação. Entendi. Se ele toma algum outro medicamento ansiolítico, né? Se ele toma Sim, algum outro medicamento para um benzodiazepínico, né? Algum sim, outro medicamento que faça ele dar uma calmada a mais, né? ele dá uma acalmada, isso. Entendi. Então a Um gente não quer efeito que o paciente, sedativo ali, né? sim, a gente não quer que o paciente ele rebaixe, né? E sim que ele melhore. Sim, bacana. E o que mais, turma? Podem se sentir à vontade aí. Eu sei que o Luiz quer falar também hoje. Luiz, o que que a gente pode falar também, turma, quando a gente se refere ali ao cuidado clínico? Se esse perfil de paciente ele faz uso de álcool, porque tem uma interação muito interessante ali com a valeriana e com o álcool, que acaba entregando um efeito depressor para esse perfil de paciente, né? É, outra pergunta que a gente poderia falar, principalmente porque a paciente é do sexo feminino, é se ela está gestante. Porque se ela tiver gestante, já entra algumas incógnitas que ele não pode fazer o uso tanto desse medicamento, dessa valeriana, por conta de como se encontra essa paciente, né? Outra pergunta também que a gente poderia fazer para essa paciente é se ela está amamentando, porque se ela estiver amamentando, tem um risco de passar as dosagens da valeriana para o filho, para a filha, para a criança em si, né? O que que a gente pode ver também? Para avaliação da prescrição, deve observar os seguintes requisitos: se a prescrição está legível, né, com ausência de rasuras e emendas,
se é a identificação da instituição e do profissional prescritor com o número de registro no respectivo conselho, isso a gente viu que tem lá, né? Se tem a identificação do paciente, a gente conseguiu perceber ali o nome dessa paciente, o sexo, que é o feminino, mas seria melhor ainda se a gente. Ah, não, ele entrega ali também, ele entrega a idade desse paciente, né? Que são 28 anos. Já se a gente fosse fazer um olhar ali para manipulação desse fitoterápico, a gente precisaria da nomenclatura botânica, da concentração e dosagem, da forma farmacêutica, a gente viu ali CP, né? Creio que seja comprimido, da quantidade e das respectivas unidades. A gente viu também nessa prescrição que tem 90 comprimidos, né? No caso ali vão ser 30 dias. A posologia, o modo de usar, que está escrito 3 vezes ao dia. E para além dessa dispensação, se a gente for olhar para o olhar mais clínico, a gente poderia orientar bem também essa paciente. Ao invés de colocar ali 3 vezes ao dia, a gente orientava ela para tomar de 8 em 8 horas, se fosse o caso, já que a colega Daniela falou sobre a quantidade de tomadas diária desse medicamento, né? 3 vezes ao dia, para a gente, pode parecer bem simples, porém, para a maioria dos pacientes, não é simples. A gente ouve relatos no campo aí de pacientes que tomam 3 vezes ao dia, mas tomam de hora em hora, tomou ali 3 vezes ao dia, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, porque eles não são obrigados a saber disso. A gente tem que auxiliar eles nesse entendimento também. Outro ponto que a gente pode olhar nessa prescrição é o local e a data de emissão, que a gente não conseguiu ver, né? O outro é a assinatura e identificação do prescritor. A gente, nessa receita, só consegue observar o nome do médico e o seu CRM, porém não tem a assinatura do mesmo. No último, a ausência de qualquer um dos itens pode acarretar o não atendimento da prescrição. É o que a gente já vinha conversando na última visita, ó, no último encontro. Será que a gente não consegue fazer algo a mais para que esse paciente não fique sem esse medicamento? Imagina, a gente pega essa receita e fala, ó, não vou aviar porque tá errado isso, 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 isso. E joga tudo isso em cima do paciente. Vai acarretar num não acompanhamento, acompanhamento terapêutico desse paciente por conta de algumas atitudes da gente. Aí eu peço mais para a gente pensar mesmo em geral. Será que a gente não pode fazer um pouquinho mais por esse paciente? Será que a gente não pode entrar em contato ali com o prescritor? Será que a gente não pode orientar da maneira correta o que ele tem que fazer para que ele retorne para falar com a gente? Porque somente pegar o receituário e falar, ó, não consigo dispensar, a gente acaba acarretando com vários danos para o segmento do tratamento desse paciente. Alguém tem mais algum quesito que queira falar sobre esse paciente, sobre essa receita? Podem ficar à vontade, tá, turma? Opa, boa tarde. Opa, Daniel. Beleza. E, João, tem uma questão interessante também da Valeriana, é a questão dela de interagir com anticoagulantes, né? Ela facilitar ali aliás, dificultar a coagulação plaquetária, né? Então, Sim, paciente Daniel. feminino também, se estiver menstruando, for doar sangue, for fazer algum tipo de cirurgia, né? Uma orientação importante a gente está dando também. Bacana, Daniel, bacana. Olhar esse paciente mais com um olhar mais holístico também, né, Daniel? Fazer mais perguntas para esse paciente, colocar em prática o que a gente aprende, o que a gente aprendeu, o que a gente tem de conhecimento, para que a gente possa
ajudar esse paciente. Aqui eu trouxe alguns, como se diz, exemplos, né? De valeriana que é comercializada nas drogarias. Ali está o caso do Valerimed, que apresenta 50 miligramas da valeriana officinalis. Creio que seja um extrato seco. O valeriane, que é das Zydus, também é valeriana officinalis, na concentração de 50 miligramas. Já o Valessone, ele tem uma concentração bem maior da valeriana. Porém, não dizem se ele é extrato seco. Mas a gente consegue perceber a discrepância da quantidade de concentração, de 225 e 75 miligramas, quando a gente compara ali com o Valerimed, quando a gente compara ali com o Valeriane, chega a ser até quase 5 vezes mais do que esses outros concorrentes. O que a gente também consegue ver aqui? É um espaço da valeriana para preparação extra ou extemporânea, né? Ali é a parte da droga vegetal que ele pede, que é a raiz, mais a quantidade suficiente para que faça esse medicamento. A outra fórmula também, ali vai ser uma fórmula alcoólica, né? A droga vegetal está sendo a mesma, está sendo a raiz, mas ao invés da água que a gente viu na primeira preparação, a gente vê o álcool etílico para uma preparação da tintura. Esse documento a gente consegue encontrar na Farmacopeia Brasileira, que tem a fotinha aí também para vocês verem, né? Eu creio que vocês conheçam também muito bem. Gente, agora, vocês têm alguma dúvida? Ou querem expor alguma coisa? Ou a gente já pode pular para o caso clínico 2? Podemos ir para o 2, né? É o caso prático 2. O que conta esse caso prático? A senhora JV, de 55 anos, funcionária pública, foi atendida na farmácia do seu município, onde recebeu um fitoterápico, que são cápsulas de cúrcuma. Saiu de lá com esse fitoterápico manipulado. Uma semana depois, a paciente voltou à farmácia que manipulou o fitoterápico e relatou ao farmacêutico responsável algumas observações relacionadas ao fitoterápico que estava fazendo uso. Qual foi o relato dessa paciente? Comecei a observar as cápsulas escureceram bastante e começaram a ficar grudadas e amolecidas, e como houve essas alterações, comecei a me sentir insegura quanto à integridade e qualidade da medicação. Tendo em vista esse relato dessa paciente, o que a gente pode investigar para que facilite ali na vida dessa paciente? Acho que nesse caso, né, como ela relatou, né, que as cápsulas ficaram escurecidas, seria o local de armazenamento, por exemplo, desse produto, né? E ela também menciona começar a ficar grudadas e amolecidas. Pode ser que o pó que está contido na cápsula, ele é higroscópico, então ele começa a puxar água para ele, fazendo com que o material de dentro da cápsula comece a fique grudado e a cápsula amoleça. Então, acaba comprometendo o quê? O tratamento dessa paciente. Boa, Lucas, boa. A gente vai falar mais um pouquinho à frente sobre esses detalhes que você veio e o que a gente pode acrescentar ainda mais, turma. Pode falar, Luiz. Ah, acho bastante pertinente que o Lucas colocou. E aí eu fico me perguntando, quer dizer, em algum momento avisaram ela desses detalhes, entendeu? Né? Porque ela colocou
ela guardou a cápsula de cúrcuma na prateleirinha do banheiro onde toma banho quente fumegando. Legal, né? É um direito dela. Mas, pô, será que na assistência farmacêutica, que isso daí pega esse nome aí, assistência farmacêutica, que depois eu quero te fazer uma pergunta ao final. É, Na assistência farmacêutica avisaram para ela que tinha um lugar certo para colocar isso, né? Porque com certeza, uma cápsula, ela normalmente é de gelatina, em 80% dos casos, e geralmente quando você tem os recipientes, eles têm um grau de higroscopicidade, né? E aí pode acontecer essa degradação, né? Que o Lucas colocou muito bem, entendeu? Concordo plenamente com o Lucas, né? Agora, pô, alguém avisou para a mulher? Isso daí eu acho muito comum acontecer. Obrigado. A gente que agradece pela sua participação, Luiz. É o que a gente vem conversando, né? Será que cabe mais a gente fazer a nossa parte, né? Além de dispensar, de conversar com esse perfil de paciente, que a gente consiga entregar para esse paciente as melhores informações possíveis, que a gente possa também entender qual a dor desse paciente, onde é que ele mora, com quem ele mora, onde ele guarda isso, como ele faz para tomar esse medicamento. Eu creio que seja mais uma parte nossa mesmo, ir atrás dessas informações e é, tentar ajudar ao máximo esse paciente. A Daniela levantou a mão, Daniela? Sim. Pode ficar à vontade, minha amiga. Então, quando a gente faz a dispensação da medicação, na manipulação a gente informa que o medicamento ele não pode ficar nem em cima da geladeira, nem na janela da cozinha, entendeu? Em locais que eles podem pegar onda de calor. Por quê? A cápsula, a gente trabalha com a leitosa, que ela derrete mais fácil, né? É para poder ela ter uma facilidade de destruição mais rápido dentro do estômago. E trabalhamos com a gelatinosa. Então, assim, são cápsulas que, com qualquer temperatura, ela vai degradar, entendeu? Porque a função dela é essa, mais rápido com a quietura do ambiente. E o que aconteceu aí que ela começou a amolecer, eu acho assim, pode ter sido da onda de calor, mas também pode ter sido do produto que foi comprado. Entendeu? Às vezes essa cúrcuma ela não veio totalmente seca. E muitas vezes acontece isso, porque a gente nunca compra a substância no mesmo fornecedor. Então, às vezes, um fornecedor ele não consegue dessecar, né, tirar essa umidade mais da substância e a gente acaba pegando essa substância mais úmida, entendeu? Então, aquilo ali já começa a degradar a cápsula. Bacana, Daniela. Alguém tem mais algo para falar sobre esse caso? Eu queria só acrescentar como ela viu esse desvio de qualidade e orientar realmente a paciente para não fazer o uso desse medicamento, né? Porque pode comprometer a segurança e também a eficácia dele. Bacana, Lucas. Então vamos para alguns pontos que vocês já falaram, né? E a gente vai discutir alguns outros. Se essa paciente tem foto das cápsulas, já que ela relatou que essas cápsulas estão ali grudadas, né? Que mudou a cor também das cápsulas. Tem foto da embalagem, protege da luz e da umidade, que creio que a maioria de vocês falaram sobre isso, né? A senhora está com o medicamento e a prescrição? Porque é importantíssimo que a gente peça para que o paciente traga esse produto para a gente, esse medicamento. Poderia me mostrar a embalagem e as cápsulas? Como já dito em cima, né? Tem foto, se tem foto da embalagem, se tem a própria embalagem aí no local
se essa embalagem foi bem fechada, se teve contato ali com o ar, né? O armazenamento, em qual local foi guardado? Foi o mesmo racional ali da segunda pergunta, né? E aí a gente já parte mais ali para a parte das boas práticas da manipulação. Se nessa manipulação seguiu realmente as boas práticas, igual a Daniela falou, se acompanhou esse extrato quando chegou na farmácia, se seguiu as orientações mesmo de boas práticas, igual a gente já tem perguntado, né? E aqui a gente tem uma fotinha, mais ou menos ali, de uma reação higroscópica, né? Uma cápsula se ligando inteiramente às outras. E o que que a gente também pode ver? Se a embalagem que foi utilizada para o armazenamento desse medicamento era uma embalagem que continha alguma sílica, alguma algum material que possa ajudar ali a não umidificação dessas cápsulas. Se esse material é feito em embalagem âmbar, leitosa, que pode proteger da fotossensibilidade esse medicamento. E o que que a gente consegue perceber? Os extratos secos geralmente são higroscópicos, como vocês já relataram, né? Por isso, podem causar o amolecimento da cápsula ou o extrato pode ficar compactado e escuro, tendo algumas reações ali. Para isso não ocorrer, a escolha e a quantidade do recipiente devem ser adequadas. Para extratos secos com média ou alta higroscopicidade, o volume da cápsula deve ser preenchido com pelo menos 50% do recipiente. Se o volume do insumo for elevado, fracionar a dose em duas ou mais cápsulas, para que não tenha uma quantidade muito grande ali do recipiente dentro dessa cápsula. Vocês veem algum outro ponto que a gente pode conversar com essa paciente? E se a gente for falar da assistência farmacêutica, igual o Luiz citou, o que que a gente poderia conversar com essa paciente? Acho que de início a gente podia perguntar para ele qual foi a indicação, né, desse tratamento, porque dependendo do que for, né, essa paciente ela vai ser prejudicada pela questão desse desvio de qualidade que ela encontrou. Uma boa, Lucas. E para abrir mais, o que que a gente poderia perguntar para essa paciente? Poderia perguntar se ela faz uso de algum outro medicamento, se ela tem alguma outra patologia. Podem ficar à vontade aí para falar, tá, turma? A gente está aqui mais para trocar informações mesmo. Mesmo ali para a parte do fitoquímico, da manipulação, mas também com aquele olhar da assistência farmacêutica. É importante realmente fazer esse tipo de perguntas, porque a cúrcuma ela é um inibidor enzimático também, né? Então, se ela estiver usando outros medicamentos, ela vai comprometer a eficácia do tratamento dos outros medicamentos também, né? Então, é importante sim fazer esse tipo de questionamento. Boa, Daniel, boa. A gente percebe, né, Daniel, levando ali para inibidor de enzimático, né? A cúrcuma ela tem um papel muito bom na inibição da COX-2, né, e da interleucinas, que são responsáveis pelas inflamações. E o que que a gente percebe também com a cúrcuma? A cúrcuma, ela gera algumas reações que a gente tem que entender ali o perfil desse paciente. Se é um paciente que faz uso de anticoagulante, igual a gente tinha citado ali, né, Daniel, na valeriana. Ele pode ser um caso de interação também. O que que a gente percebe também nas contraindicações, não, nos efeitos adversos da cúrcuma? Ela torna a pessoa mais sensível à luz. Ela torna uma hipersensibilidade à luz.
A gente tem que orientar essa paciente, que ela tem que se proteger ainda mais da luz, ou passando ali um filtro solar, ou então diminuindo o acesso à luz nos horários mais prejudiciais, né? E o que vocês acham aí? O que a gente pode falar mais? A gente pode investigar também se essa paciente tem algum dano renal ou hepático. A gente sabe que a cúrcuma ela também pode interferir ali ou no sistema renal ou no sistema hepático por conta da sua metabolização, né? Como é uma senhora de 55 anos, a gente já descarta ali que ela esteja gestante, que ela esteja amamentando, mas se fosse uma paciente mais jovem, a gente teria que entrar nesse detalhe também. Você está gestante, você está amamentando, né? A gente pode também entender com essa paciente se ela faz uso de anti-inflamatórios tradicionais, para não ter uma sobrecarga hepática ou renal na hora do uso da cápsula de cúrcuma. O que vocês acham que a gente pode investigar mais dessa paciente? Ela também tem que tomar cuidado com o paracetamol, né? Ótimo, Daniel. Ótimo. Como ela inibe as enzimas lá do citocromo 450, pode ocorrer um acúmulo do metabólito tóxico, né, do paracetamol. Isso mesmo, Daniel. Isso mesmo. E é mais investigar mesmo o que está acontecendo com essa paciente, né? É mais ir atrás do geral, do olhar mais holístico, porque a gente precisa entregar para todas as pessoas que a gente entra em contato o melhor de nós, né? A gente tem que colocar o papel do farmacêutico mesmo na assistência para esse tipo de situação. Vocês querem comentar alguma coisa? A gente passa para o próximo caso. Podemos ir para o próximo caso, então, né, turma? Esse caso é o caso prático 3. Vamos lá. A paciente JA, 48 anos, vendedora, chega na farmácia cansada, ofegante e mostrando cansaço. Apresenta na farmácia a seguinte prescrição de fitoterápico para manipulação. Vocês conseguem ver bem a imagem? Está melhor do que a outra? Bacana. Vamos lá. Receita simples. A identificação do local que foi emitido, né? Farmácia da Natureza. O endereço, Rodovia Vicinal José Riu, quilômetro 2, distrito de Jurucê, Jardinópolis, São Paulo. Data de emissão, 12/8/2024. Identificação do médico. Médico fictício que a gente usou para esse caso, né? O CRM dele é 12345-SP. E agora a gente vai para os dados do paciente. Paciente fictício, sexo masculino, já foge ali do começo, né? Do caso prático, que era um sexo feminino, e idade 48 anos. Prescrição: xarope de guaco, 300 ml, tintura de Micânia laevigata, entre aspas, guaco, folha, relação droga-extrato 1/5, traço 10%. Xarope, QSP, 300 ml. E a posologia: tomar 10 ml 3 vezes por dia durante 10 dias. Assinatura e o CRM do médico fictício. O que vocês trazem para a gente aqui que a gente possa melhorar ou que a gente possa investigar
para quando chega uma receita dessa com a paciente para a gente? Como se trata de um xarope, turma, o que que vocês acham da gente instigar essa paciente a falar para a gente se ela é diabética ou não? E o que mais vocês falariam? O que que mais vocês perguntariam para esse tipo de situação? Acho que aí, no caso do guaco, cabe também a questão de se é um paciente que toma anticoagulante, se ela tem uma predisposição a sangramentos, às vezes, né? De questão de sangramento de nariz, esse tipo de úlceras, por conta do guaco em si, né? Que a gente sabe que tem essas complicações. E pela idade também, se for, não lembro se era nova, não lembro mais a idade. Ela tem 48 anos. Então, já sai da questão de gestação, né? Boa, minha amiga. Opa, já pulei para cá. É, E aí, o que que a gente pode perguntar mais para essa paciente? Eu Está... iria perguntar, Pode falar. eu iria perguntar a ela se ela está fazendo de mais algum outro uso de medicamento, como se, que no caso, né, o guaco, como a amiga falou, relatou, se ela tem algum problema estomacal, né, se ela tem alguma úlcera, alguma coisa, se ela está tomando outro tipo de medicamento. E eu vi aí que se ela for diabética, não pode ser feito em cima de um xarope comum, tem que ser em cima do sorbitol, entendeu? Então, assim, a base seria sorbitol, se ela sendo diabética. E interação com outro medicamento, né? Como ele já é um anti-inflamatório para a garganta, ele auxilia também na bronquite, é perguntar ela se ela tem algum problema pulmonar, se ela faz um uso de um outro medicamento para bronquite. Boa, Daniela. Alguém mais? Vamos lá, vamos abrir mais um pouco aí, né? Quais as providências o profissional deve seguir para essa prescrição? A paciente apresenta uma prescrição de fitoterápico em forma farmacêutica de xarope, sem especificar o tipo de xarope. Cabe ao farmacêutico uma abordagem para conhecer o paciente e verificar qual a melhor formulação para esse tipo de paciente. A prescrição da senhora não fala o tipo de xarope. A senhora tem alguma restrição com açúcar? Foi o que a gente comentou ali antes, né? A senhora sabe que a forma farmacêutica tradicional de xarope contém açúcar, que é o sacarose. Precisa saber se a senhora tem diabetes. É a pergunta que a gente fez aí, né, já? A senhora faz uso de alguma medicação? Foi o que a Daniele e os outros comentaram também, né? A gente tem que entender toda essa demanda terapêutica dessa paciente, se ela é hipertensa, se ela é diabética, se ela tem alguma alteração no colesterol, se ela tem alguma alteração diferente, alguma condição diferente, para que a gente possa investigar se o produto ou a droga ou o medicamento é a melhor escolha para esse perfil de paciente. Se ela costuma medir a glicemia, já que a gente pergunta, a senhora tem diabetes?
maioria das pessoas tem diabetes e não sabem que tem essa condição, né? Se a gente somente perguntar para ela, a senhora tem diabetes, e ela falar que não, a gente precisa instigar um pouquinho a mais essa paciente para que saiba de maneira correta se tem ou não, porque a maioria que conta com essa patologia não sabe que tem. O que a gente pode falar também? Como na prescrição não fala o tipo de xarope do seu médico, ou o tipo de xarope, seu médico sabe da sua condição quanto à restrição de açúcar, é aquela pergunta que a gente já tinha comentado antes, né? Se a gente pode também entrar em contato com o prescritor para saber, esse quesito é um pouquinho mais difícil, principalmente para a gente que mora em cidade grande. É mais difícil da gente entrar em contato ali com o prescritor. Seria mais esse quesito aí para as pessoas que têm uma participação em, em cidades menores, que a aproximação com o médico é mais fácil. Mas, como a gente está fazendo esse curso para o Brasil todo, possa ser que algum dos profissionais que estão aqui tenha contato diretamente com o médico. Que a gente pode fazer aqui? A confirmação do caso, né? A paciente, ela é sim portadora de diabetes mellitus tipo 2 e está em tratamento com metformina. Já é uma condição que a gente tem que investigar muito sobre o uso do guaco em xarope tradicional para ela, né? Considerando a condição clínica da paciente e as características dos diferentes tipos de xarope, qual seria a escolha mais adequada para o veículo desta formulação, ou o uso de outra formulação. Conduta farmacêutica. A escolha mais adequada para o veículo dessa formulação é o xarope dietético, igual a Daniela nos contou, né? Pacientes diabéticos devem evitar o consumo de açúcar, como a gente já sabe muito bem, presente em grande quantidade no xarope simples. O xarope dietético, por sua vez, é formulado com edulcorantes não calóricos como sorbitol ou sucralose, sendo uma opção segura para pacientes com diabetes. Eu vou até relatar uma experiência minha, né? Eu participei de uma residência em saúde da família com ênfase na população do campo pela própria Fiocruz, que a gente está fazendo aí esse curso, né? E durante o meu estágio, eu escolhi a farmácia Viva, que fica em Planaltina DF. Daniel deve conhecer a cidade de Planaltina DF aqui, né, Daniel? E lá a gente participa da produção do fitoterápico, que é o xarope de guaco. E também participamos da produção do, do, do extrato alcoólico do guaco. E quando a gente vai fazer o xarope de guaco, a gente usa o açúcar tradicional, aquele açúcar que a gente usa na própria cozinha. E é uma quantidade muito grande daquele açúcar. Imagina se a paciente é diabética, como já foi confirmado nesse nosso caso, né? E faz uso desse produto. Imagina o pico glicêmico que essa paciente vai encontrar. Imagina as reações adversas dessa paciente perante ao uso desse medicamento. Com certeza ela iria abandonar esse tratamento quando ela fosse fazer a medição da glicemia capilar, né? Se ela tivesse a expertise de entender que seria o xarope, com certeza ela iria abandonar esse tratamento. Mas se não, imagina o dano que a gente poderia causar para essa paciente com a escolha desse fitoterápico. Se a gente pudesse pensar e pudesse escolher outro tipo de planta, vocês teriam alguma sugestão para esse caso? Perdão, pode repetir a tua pergunta? Luiz, pensando nessa paciente, tendo em vista que a gente já confirmou que ela é portadora da diabetes, né? Você viria alguma outra alternativa com alguma outra planta para que a gente cessasse
essa dor dessa paciente, outro fitoterápico que servisse como um expectorante. O que que você indicaria ali, Luiz, para ela? Era bromelina, né? Xambá, né? O Xambá, né? lambedor de xambá. Quer dizer, mas aí tem açúcar, mas tem vários, né? Sim. Nordeste é muito utilizado, né, Luiz, o xambá? Alguma outra pessoa teria algum outro produto que a gente poderia utilizar com essa paciente, um fitoterápico? Ideia? Ótimo, Daniel, ótimo. Então é isso, turma. Ó, intervenção farmacêutica, né? O farmacêutico contatou o prescritor para esclarecer a escolha do veículo mais adequado para a formulação do xarope, considerando a restrição quanto ao consumo de açúcar pela paciente. Dessa forma, comunicou ao prescritor que o xarope será preparado à base de xarope dietético, que é o que a Daniela tinha nos falado ali no começo da apresentação desse caso, né? Conforme fórmula descrita em compêndio oficial. Que a gente poderia orientar essa paciente também? Para obter o controle da diabetes, o paciente deve apresentar mudanças além de uma alimentação saudável, que é fundamental no controle da doença. Creio que o médico dela, quando deu o diagnóstico, já tenha relatado com ela como é que funciona essa doença. Mas nosso papel é reforçar ainda mais para que essa paciente não tenha mais complicações derivadas do tratamento fitoterápico, ou também a gente pode dar um auxílio farmacêutico perante ao problema dela, que no caso é a diabetes, né? Que a gente pode falar também? Controle da pressão arterial, que é importantíssimo, diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas. Aqui a gente já pensa também para outra forma farmacêutica, que seria o extrato alcoólico, né? Já seria uma incógnita se fosse prescrito. A gente já teria que conversar também com esse prescritor sobre a forma farmacêutica que seria utilizado, né? Monitorar os valores da glicemia, que isso tem que ser uma prática do paciente. Monitorar o tratamento farmacológico com rigor. Essa parte já cabe mais a gente, né? A ter um encontro com essa paciente com um certo tempo depois do início desse tratamento. Se a gente tiver essa oportunidade de ver esse paciente com 3 a 5 dias, seria essencial que a gente conversasse com esse paciente durante esse intervalo. Aí vai se adequar de realidade para realidade, né? A gente sabe que a maioria dos casos a gente não consegue ter esse encontro fidedigno, mas tem alguns locais que a gente consegue sim esse encontro com esse paciente. Estar atento também às medicações que possam conter açúcar, como é o exemplo do xarope, da draga, do comprimido, né? É, E sobre orientação farmacêutica, turma, vocês agregariam alguma coisa a mais aí com esse perfil de paciente? Nesse Atividade física, perfil. né? Oi? Ah, desculpa. Atividade física também. Olha aí, sim. A gente sabe que é muito importante a atividade física e a mudança de vários hábitos, né, para o controle da diabetes, né? Pode falar, Daniel, eu vi que você queria falar aí. Nesse caso também ver que tipo de controle da hipertensão que ela está fazendo, né? Quem tem até antihipertensivo que dá problema com antidiabético, né? Então, ver qual é o medicamento que ela está usando, se realmente tem indicação, mas aí já
sair um pouco do fitoterápico aí. Sim, sim. Falando nisso, né, a gente pode entender, né, mas corre mais do fitoterápico. Um medicamento muito utilizado ali para pressão arterial é a hidroclorotiazida, e a gente sabe que ela traz algumas reações adversas quando a gente conta ali com um paciente tanto hipertenso quanto diabético, né, que ele mexe com algumas taxas do paciente que está utilizando esse medicamento. Mas, voltando ali para a parte mais do tratamento fitoterápico, vocês têm alguma outra orientação que a gente possa fazer para essa paciente? De antemão, eu queria entender o que que vocês acharam desses casos clínicos? Acharam que trouxe algum tipo de conhecimento? Foram casos clínicos que trouxeram relevância para o nosso dia a dia? Quero entender de vocês porque esse é um curso novo. E como é um curso novo, a gente está ouvindo de vocês, se vocês puderem também falarem no fórum, nos outros canais de discussão da gente sobre o que que vocês estão achando desse curso é muito importante para a gente. Porque a gente vai aprendendo com o passar do tempo, vai ouvindo o que os participantes têm de sugestões para a gente. É, podem sentir à vontade, tá? Podem comentar aí o que vocês estão achando do curso, o que vocês estão achando desses encontros, se esses encontros estão ajudando alguma coisa ali na participação de vocês perante o conhecimento, podem se sentir à vontade. A gente está aqui para escutar vocês também, tá? Pode falar, Luiz. Como é que é o negócio? O que acontece em Vegas fica em Vegas. Luiz. Lembrando do que eu coloquei no primeiro dia, eu acredito que, para mim é passivo de que todos nós fazemos parte da mesma corporação farmacêutica, certo? Então, tá bom. Quando eu vi o material, eu vi que o foco do material impresso foi um foco bastante voltado para a química de produtos naturais. Legal! Voltei a 1986 para rever tudo aquilo que eu aprendi em gnosia. Ótimo, sou velhinho, 62 anos. A minha expectativa é que esse curso aqui, ele fosse, e se ele aí eu que não estou entendendo nada, mas ele fosse uma forma de estar formando a gente para justamente aplicar a fitoterapia, ou seja, prescrever a fitoterapia. Sinceramente, o que eu estou vendo aqui é que esse curso, ótimo, muito bom, muito obrigado, que você está nos dando, a mim, né, especificamente. Mas o que eu estou vendo é que esse curso aqui está voltado para a gente fazer uma boa assistência farmacêutica, coisa que a gente já faz, teoricamente. É isso. Ou eu estou errado? Tá me ouvindo? Estou. Opa! Então, Luiz, o conteúdo do curso em si, quando a gente entra ali no ambiente que a gente vai assistir, tem vários outros aspectos. Mas o que foi combinado com os tutores foi que a gente trouxesse para os casos clínicos esses nossos encontros. É bom ouvir de você sobre a assistência farmacêutica e sobre a prescrição também de fitoterápicos. Creio que a Fiocruz vai disponibilizar alguns cursos voltados tanto para prescrição farmacêutica, com mais
intitulação, com mais conteúdos voltados mesmo para prescrição. E creio também que a Fiocruz vai disponibilizar alguns cursos voltados para assistência farmacêutica. E eu creio que eles já oferecem esse tipo de curso, mas eu tenho que entrar em contato com o meu superior, com o meu tutor, para confirmar se haverá mesmo essas outras possibilidades. Mas é muito bom ouvir de você, Luiz, sobre a sua visão sobre o nosso curso. Tudo que a gente escuta aqui de vocês, a gente tem que repassar para o pessoal lá de cima. E eu vou repassar sobre o seu olhar sobre o curso. Eu também peço, Luiz, se você puder entrar nos canais, no caso no fórum, naqueles canais que a gente tem como falar sobre o curso, que você baseie, que você entregue ali a sua observação sobre o nosso curso. Polemizar eu já estou, mas eu não quero mobilizar, quer dizer, só eu falar. Mas eu pretendo fazer isso ao final do curso, né? É isso, quer dizer, são três aspectos que eu estou vendo aqui completamente diferentes. Quer dizer, teoricamente, quem faz assistência farmacêutica, ou pelo menos quem faz química de produto natural, não precisa fazer, não precisa ser nem farmacêutico para fazer química de produto natural. Ótimo, eu estou aprendendo a parte que eu aprendi na gnosina, na química de produto natural. Maravilhoso, né? A outra que eu estou vendo aqui, que é o que está bastante baseando, e eu não acho que isso daí seja só uma questão de você, quer dizer, era o que não está claro para mim agora mais é qual o objetivo da nossa formação, né? A formação é, olha, vamos capacitar os farmacêuticos a prescreverem, coisa que, aliás, a gente já tem essa permissão, né? Nós somos inerentemente, junto com os médicos, é, 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 prescritores de fitoterapia, somente em alguns casos que não, né? Ou a gente está sendo formado aqui para fazer uma boa assistência farmacêutica em fitoterapia. Isso não está muito claro para mim. Mas, ok, concordo com você. Eu acho que isso daí tem que ser melhor estruturado, a minha pergunta. Eu não vejo como uma reclamação, né? E eu vou colocar para frente para o doutor Carmona, entendeu? Que eu acho que tem que ser. Mas obrigado e desculpa aí estar mobilizando o grupo. Que isso, Luiz, a participação de vocês e até mesmo o feedback que vocês nos trazem, né, vai ser muito importante para que a gente possa trazer um curso ainda melhor com o passar do tempo, tá, Luiz? E aí, turma, tem mais alguém? Eu vi que tem algumas mãozinhas levantadas ali. Vocês sabem, a ordem aí, se foi a Daniela, se foi o Lucas que levantou antes, mas podem ficar à vontade aí. Não sei se foi eu. Pode ser você agora, Daniela. Então, a gente está debatendo ainda há um momento falando sobre a respeito da diabetes dessa paciente, né? Sim, sim, podemos voltar ao caso. Pode falar, Daniela. Então, eu iria sugerir para ela, não sei se vocês conhecem, a sucupira, Sim, né? A sucupira ela é muito boa para o controle da diabetes, né? E não só pelo controle da diabetes, outras coisas também. Até se ela tivesse algum problema de úlcera, né, gástrica também, iria ajudar também, entendeu? Ajuda também a diminuir o ácido úrico. É uma planta que muito bem usada dentro da manipulação, tá? É também para artrite, artrose, para tudo. É muito boa. E eu iria indicar ela, entendeu? Que a sucupira não tem tanto grau assim de açúcar também e seria feito no sorbital também. bacana, bacana, Daniela. Pode falar, Lucas.
Então, mas o que eu ia falar, na verdade, era sobre a questão do curso em si, né? Sim, É, eu tive muito mais uma formação dentro de iniciação científica, né, mestrado, e acabou que eu fiquei muito voltado nisso, e depois eu fui já direto para o ensino. Então, o meu conhecimento, né, está sendo muito assim, tá batendo bastante com o que o curso tem apresentado. Então, essas discussões, para mim, têm me ajudado muito porque eu consigo ver o quê? O mundo fora da academia, fora do ensino em si. Como seria? Como é a prescrição? Como é essa avaliação? Né? Tanto que esses casos que você trouxe hoje, para mim eles foram mais difíceis, por quê? Porque eu não tenho esse contato tão grande, por exemplo, com a assistência farmacêutica, com a farmácia clínica, com a atenção farmacêutica. Então, isso tem me ajudado a ver uma aplicação de tudo aquilo que eu tenho ensinado em sala e de todo aquele conhecimento que eu adquiri ao longo dessa trajetória de pesquisa, né? Então, se for continuar dessa forma, para mim está sendo assim excelente, justamente porque eu estou aprendendo e, né, eu consigo pensar no sentido de como eu posso aplicar isso caso eu siga dentro da fitoterapia, dentro da assistência farmacêutica. Então, assim, por mim está excelente. agradeço seu feedback, tá, Lucas? E se puder entrar em contato lá nos nossos canais, deixa lá seu relato, tá bom? Que, igual eu falei anteriormente, né? A gente está aprendendo com vocês também. E o relato de vocês é muito importante para a gente, porque uma coisa é estar aqui falando para vocês, outra coisa é ouvir de vocês que estão sentados do outro lado, que estão participando realmente ali do curso, né? Não deixe de falar para a gente o que você relatou aqui no nosso encontro, tá bom, Lucas? A Tatiane, ela falou aqui no grupo, né? Ou no chat. Eu só consegui visualizar agora, tá, Tatiane? Eu vi que você participou ali, né? Tomar chá de gengibre sem açúcar. Dieta alimentar também é muito fundamental, principalmente para aquela paciente com diabetes, né? E agregou bastante, viu, Tatiane? E eu vi o seu relato aqui, dizendo que é novata como farmacêutica e está sendo muito proveitoso. Espero, Tatiana, que a gente consiga ter essa troca, principalmente no nosso próximo encontro, né? Que a gente consiga é, participar mais, conversar mais sobre esses casos e sobre também a assistência, né? E, e é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar aí? Eu vou junto com o Lucas aí, né? Esse comentário aí, porque eu também não, apesar de eu sempre ter sido fã da assistência, do cuidado ao paciente, eu nunca tive muito contato com isso, né? A farmácia sempre me levou para outros lados. Então, eu estava ali no câncer, agora eu estou aqui na nanotecnologia. Então, essa parte de cuidado ao paciente, para mim, sempre passou mais por interesse mesmo pessoal. Então, ver como, assim, o raciocínio clínico, né, do farmacêutico que está ali na linha de frente ali, eu acho muito interessante e eu estou aprendendo com isso. Eu estou aqui fazendo as minhas anotações porque, né, eu tenho interesse de um dia ir para essa área, né? Ainda não rolou, mas vamos lá. Mas, assim, o curso realmente eu acho que, por essa proposta de mostrar o raciocínio que um farmacêutico que lida com fitoterápicos tem que ter, eu acho que atende sim, eu acho que atende sim. E eu vim aqui com essa expectativa. Bacana, Daniel. A gente agradece o feedback e, igual eu falei nos outros, né? Se você puder, Daniel, entrar em contato ali nas, nos nossos canais de troca de experiência, eu peço que você relate aí sobre o nosso encontro, os nossos encontros e como é que está sendo a sua expectativa diante do nosso curso, tá bom? Alguém tem mais alguma coisa para falar, turma?
Eu acho que é isso então, né, turma? Eu agradeço aí por vocês terem tirado esse tempinho para conversar com a gente, para ter essa troca de informações. É, creio que a gente saiu daqui entendendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais, até mesmo ali sobre os casos clínicos, sobre a assistência farmacêutica, né, que teve um nome bem batido hoje no nosso encontro, e eu espero encontrar vocês na próxima data do nosso encontro, que vai ser no dia 19/10, vai ser num sábado, às 14 horas, né? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, como os famosos falam aí, né? E surgiu algumas dúvidas sobre os nossos canais de conversação. Alguns outros grupos, eles entenderam por criar um canal no WhatsApp. Já algumas turmas não quiseram entrar nesse mérito de abrir o grupo de WhatsApp. O grupo OFA é um desses. Então, segue como nossos canais de troca de experiências e de troca de informações, tanto o fórum, que está presente ali através da plataforma, tanto o chat privado, que a gente consegue conversar também. Se vocês não quiserem colocar ali no fórum, podem me procurar à vontade no chat privado, que eu estarei disposto a acessar a dúvida, a atender o que for necessário aí. Eu só peço, turma, que a gente tenha um pouquinho de paciência, porque além dos nossos encontros, a gente também trabalha ali durante a semana, né? Se demorar um pouquinho para responder, eu peço que vocês não fiquem tristes, porque assim que possível eu entro em contato com vocês. Eu não demoro mais de 2 dias para responder, mas eu deixo aí como alternativa tanto o chat quanto o fórum para que a gente possa trocar essas informações. Turma, muito obrigado. A gente se encontra aí na próxima data, né? E agradeço também a cordialidade de vocês aí, agradeço pelo feedback de vocês. E igual a gente já tem falado, né? Esse curso é mais uma construção para a gente aprimorar para as próximas vezes. A opinião de vocês e a experiência de vocês é importantíssimo para que a gente possa melhorar ainda mais esse nosso curso. É isso, turma. Tudo de bom aí para vocês. Ótimo sábado, ótimo final de semana. Que a gente possa se ver em breve. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau.